Enquanto isso, o Ministério Público Federal decreta a prisão preventiva de 3 pessoas acusadas de atirar contra policiais no Mato Grosso. Os 3 estavam participando de bloqueios em rodovias do estado. As informações com o nosso repórter David de Tarso. Olá, a gente sabe que a quantidade de manifestantes pelas rodovias de todo o país ainda é grande, inclusive também em frente às Forças Armadas, tanto aqui de São Paulo como de Salvador, Belo Horizonte e Recife. A informação atualizada sobre quantos bloqueios existem ainda no país, a PRF não disponibilizou, porque a gente até mostrou aqui na Jovem Pan que eles estão tendo dificuldades com o sistema virtual, está fora do ar, por isso todos os registros estão sendo feitos de forma manual. Então a informação atualizada ainda não existe, mas a quantidade ainda é grande, conforme a gente pode ver até mesmo nas imagens captadas hoje aqui em São Paulo e também em outros lugares. Quanto ao pedido do Ministério Público Federal para a prisão preventiva dessas 3 pessoas que tiveram um embate contra os policiais militares de Nova Mutum, no Mato Grosso, na BR-163, o pedido foi aceito pela Justiça. Então, Wilson Gabriel Brancalione, Felipe Carvalho do FEC e João Pedro de Lima Seolim, eles que atiraram contra os policiais, depois fugiram numa caminhonete no último dia 23 de novembro, vão responder pelos crimes de atentado contra a segurança de outro meio de transporte, tentativa de homicídio qualificado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. David de Tarso para a Jovem Pan. Muito bem, gente, está aí a informação do nosso queridíssimo David de Tarso, trazendo um pouco dessa prisão desses 3 acusados, certo, Zoe? Você quer falar um pouquinho dessas manifestações? Quero, já me expôs aqui ao vivo, favor, né, com o Emilinho. Quase deu briga entre eu e o Felipe aqui nos bastidores. Gente, sobre esse assunto, agora falando sério, de um assunto bastante sério aí, né? A primeira coisa que precisa ser feita é ser investigado. Já prenderam os 3 acusados, que tirem tudo a limpo, que o processo legal seja seguido e que tirem a limpo se são manifestantes de direita ou se são de esquerda. Porque a mídia, muitas delas, já saem condenando, falando, olha, manifestantes de direita. Mas a gente tem que trabalhar nessa situação com 2 hipóteses. A primeira hipótese, que podem ser esquerdistas infiltrados, que, de fato, isso ocorre. Já ocorreu várias vezes aqui mesmo. Manifestantes se fizeram fazer, aqui em São Paulo, se fizeram passar por manifestantes de direita, levaram comida envenenada para os manifestantes que estavam acampados aí na frente do quartel. Então, existe, sim, de fato, essa questão de infiltrados, né? Pessoas infiltradas de esquerda nas manifestações de direita. Se forem esquerdistas, é bom que a mídia traga isso a público, que a justiça seja feita para que a direita não seja prejudicada, porque o que a imprensa quer, junto com o judiciário aí, com esses ministros, é acabar, deslegitimar as manifestações que estão acontecendo aí por todo o Brasil, tirar essas pessoas das ruas. Então, eles podem infiltrar essas pessoas para tentar acabar, deslegitimando, falando, são manifestações inconstitucionais, então tirar todo mundo da rua. Mas também temos que trabalhar com a hipótese que podem ser, sim, pessoas de direita. Sabemos que existem radicais, tanto de direita quanto de esquerda. E é bom lembrar, o próprio Bolsonaro, né, no pronunciamento que ele fez depois, aí, alguns dias depois da eleição, ele falou, olha, eu defendo as manifestações pacíficas, mas as pessoas precisam se lembrar que a gente não pode ser igual à esquerda, a gente não pode trabalhar com os mesmos métodos sujos da esquerda. Por muitas vezes as pessoas acabam se desesperando e agindo de uma forma que não agiriam normalmente, vendo todo o contexto aí político do Brasil. Então tem que ser tirado a limpo. Se forem pessoas de direita ou de esquerda, precisam ser punidas com o rigor da lei, mas é bom esclarecer e trazer os fatos verdadeiros para as pessoas. Ainda está tudo muito nebuloso, não tem como saber se são manifestantes de direita ou de esquerda. Muito bem. Conrado, a palavra é sua. A gente tem que analisar aqui também que é uma prisão preventiva, né? Isso é grave. É sinal que pode ser uma composição de provas que leva a ter elementos, indícios aí que comprovem de fato esse disparos, essa tentativa de homicídio qualificado contra os policiais. Mas vale a pena a gente atentar também para um outro aspecto do que a gente está vivendo no Brasil. Por que esses disparos? Por que será que esses disparos foram feitos? Por que teve esse combate? Se estava tudo tão calmo.
né? A gente começou a ter nas eleições bloqueios nas estradas, o presidente da República veio na sua única manifestação pública mesmo, aí, aberta, dizer, liberem as estradas. No outro dia, as estradas estavam todas liberadas. O que foi que trouxe essa revolta novamente? Ações ilegais da nossa Suprema Corte. Alexandre de Moraes, num canetaço, nessa fúria que ele tem, acaba fazendo aí multas estratosféricas a diversos proprietários de caminhões, inclusive fazendo multas aos bancos que financiavam os caminhões que foram comprados. Aí sim trouxe mais calor ao que a gente tem pelas ruas em todas essas insatisfações dos manifestantes. Vale a pena a gente lembrar que toda essa quebra da lei promovida pelo nosso Supremo Tribunal Federal está levando a uma quebra de ordem pelo Brasil todo. O que me chama a atenção é que o Exército adora fazer cartinhas e notas de repúdio, né? Eles fizeram aquele relatório, no outro dia fizeram uma nota dizendo o que o relatório dizia e depois ainda fizeram uma cartinha, né? Dizendo que eles ficariam ao lado do povo. A gente está vendo essas manifestações sofrerem e o Exército ainda dizia, são manifestações pacíficas e ordeiras e legítimas, estão só lutando pela sua liberdade. O que a gente está vendo agora é que o Exército falou que ia ficar do lado do povo e, pelo visto, o povo aí está sendo preso, se metendo em conflito, sendo todo mundo perseguido, o Exército bau para todo mundo. Mastro, você. Eu não vou entrar no mérito aqui de se são de direita ou se são de esquerda infiltrado. Eu acho que a investigação, se por um milagre, neste caso, correr pelo devido processo legal, coisa que a gente não tem assistido no que se refere a manifestações, muito pelo contrário, só de ser manifestações já são taxadas de antidemocrática, então elas podem aí ferir todo o devido processo legal, investigatório e de ampla defesa. Mas enfim, vamos esperar essa investigação para ver se de fato são pessoas de esquerdas infiltradas nas manifestações, como tem sido relatado em diversas regiões do país, ou se realmente são radicais de direita. Sendo um ou sendo outro, ambos precisam de pagar o preço pelos crimes que estão cometendo. Agora, eu queria só trazer uma reflexão de que a lei não vale para todos no Brasil. Essas pessoas que estão ali numa manifestação e atiraram contra a polícia realmente são criminosos, correto? E merecem, sim, ser punidos. Mas eles estão sendo aí investigados agora, acusados por crime violento contra o regime democrático e homicídio qualificado. Eu queria saber se esses vídeos que nós assistimos recorrentemente de quando a polícia subia o morro, porque hoje em dia não se pode mais subir o morro, não se pode mais combater o tráfico, isso é uma decisão do próprio Supremo. Mas naquele momento onde um traficante atira de fuzil contra o caveirão, contra um policial, ele também responde por homicídio qualificado, crime violento contra o regime democrático, atirando contra um policial que está combatendo um contraventor? Eu acredito que não. Nunca ouvimos falar isso. Muito pelo contrário, os direitos humanos vão todos a favor desses criminosos. Então, eu acho que o Brasil, ele é uma grande piada. Por quê? Porque a lei só vale a depender de quem está aplicando e para quem ela será aplicada. Porque contra policiais que sobem o morro para combater o tráfico, eu gostaria realmente que tivessem o mesmo tratamento de que os policiais rodoviários federais, que também estão sendo vítimas de crime nesse momento. Ambos são policiais, ambos estão combatendo o crime, A diferença é que um é um crime específico ali em uma manifestação e outro é o crime organizado sistêmico.